lembre-se dessa frase muito famosa: tudo é impossível até acontecer, não é mesmo? Bom, meus amigos, eu não vou nem falar muita coisa aqui nesse vídeo, tá? Eu quero trazer alguns pontos muito importantes. Eu já venho martelando há bastante tempo que 24, 25 mil dólares era uma região de topo, né? E a euforia estava muito grande. Eu estava vendo isso nos grupos e eu venho falando isso há bastante tempo, né? Euforia, só se falava em Bitcoin a 28, 29, 30. Tinha gente falando em 35 mil dólares, né? E eu falava, gente, tem muita gente ainda otimista no mercado e tal. E agora, quando a gente retrata isso no gráfico, porque o gráfico retrata as ações das pessoas. O gráfico retrata o que está acontecendo. Uma coisa é você ver o sentimento das pessoas e outra é o gráfico, tá? O gráfico sempre vai dizer o que está acontecendo. Então, vamos fazer uma reflexão aqui do que está acontecendo. Por quê? Porque olha como é que o semanal está fechando. Quanto tempo eu falei para vocês que o ciclo do Bitcoin costuma ficar lateralizado, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Vamos botar aqui em gráfico semanal. A gente tem aqui o primeiro, deixa eu botar aqui o padrão de variação de data e preço. Na primeira, aqui a gente pode considerar 9 semanas lateralizadas. Aqui a gente pode considerar 11, 10 semanas aqui, tá? 10 semanas depois de tomar uma decisão, tá? Mas eu posso até considerar aqui porque não tinha rompido 11 semanas, tá? 9, 11 semanas mais ou menos é o período lateralizado, o ciclo completo do BTC, tá certo? Se a gente pegar aqui também, ó, nessa região de topo, vocês vão ver que a gente ficou aqui mais ou menos 8 semanas, tá? Então a gente tem esse range aí de 8 a 10 semanas mais ou menos, tem uma média de 10 semanas lateralizadas, tá? Quando a gente coloca aqui no local que a gente está agora, a gente está com 9 semanas lateralizadas, tá? Então a gente já está, e eu venho falando isso há bastante tempo, no momento de decisão da onde o Bitcoin está, o que o Bitcoin está fazendo, tá? Comentei com vocês que o Bitcoin ele fez isso aqui atrás, tá certo? Ele rompe a média de 50 períodos para baixo, tá? Volta aqui, volta um pouco acima, a galera acha que vai subir e faz armadilha. Eu comentei sobre isso aqui também com vocês, tá? Então ele perdeu a de 200, veio aqui, se manteve embaixo, fez um pullback e agora está fazendo um engolfo de baixa no gráfico semanal. Isso antecede que a gente está sim com uma forte bandeira de baixa, tá? Mas essa bandeira, se de fato for uma bandeira, a gente só vai confirmar na perda dessa mínima aqui, ok? Na perda desta mínima aqui, tá certo? Então ainda tem muita água para rolar aí, beleza? Lembre-se, hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Esse mês não tem reunião do Fed, mas a gente teve várias notícias pessimistas lá na Europa, como um índice de inflação muito acima do esperado, saiu lá na Europa, tá certo? E ao mesmo tempo, muitas coisas ruins estão acontecendo nos Estados Unidos, tá? Então, o engolfo de baixa, após uma região de topo formada, isso antecede um movimento de continuação de baixa, tá? Então a gente precisa, obviamente, do gráfico semanal estar fechando aí depois de amanhã, tá? Mas a gente já está engolfando praticamente 3 semanas, tá? De abertura e fechamento aqui, 3 semanas. Se o BTC fechar abaixo de 20.500 dólares no domingo, meus amigos, tá bem na cara que o mercado vai cair mais, tá? Então olha como o semanal está se portando neste momento, tá certo? Se alguém falar, poxa, isso aqui é um pullback para subir, cara, me desculpa, mas de análise de gráfico não tem nada a ver, entendeu? O engolfo de baixa no semanal é um dos engolfos mais significativos que tem. Tanto que aqui, da primeira vez que a gente teve um engolfo no topo, a gente saiu de 66 mil dólares e foi parar só em 33 mil dólares, tá? Então se a gente engolfa aqui no fundo, aonde que o mercado vai parar? Não é mesmo? Então, ó, tem que ter muito cuidado, vocês têm que identificar o que está acontecendo no mercado, para não dar esse tipo de mole, tá certo? Então no gráfico semanal a gente já está rompendo uma LTA,
tá? Olha só que interessante, a gente tá ali bem em cima ali, a gente pode considerar que tá em cima da região, tá? A gente tá em cima da região de LTA, se romper essa LTA, aí o bagulho vai ficar doido no semanal, hein? Então, ó, toma muito cuidado com isso, tá? Toma cuidado, que isso aqui é um bandeirão de baixa, tá? E as coisas sempre são impossíveis até acontecer, beleza? Ontem a gente não teve live, porque ontem eu fiz uma live fechada, tá certo? Só para membros, mas hoje a nossa live segue normal pra gente dar uma estudada no que tá acontecendo, tá? Mas pra mim é um grande bandeirão de baixa que tá acontecendo aqui. E o alvo, cara, o alvo pra mim é a mesma região dessa extensão de FIBA aqui, tá? O alvo pra mim tá lá embaixo nos 12 mil dólares. Esse é o meu alvo. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu não sou dono da verdade. Pode ser que eu esteja errado. O alvo é 12 mil dólares. Vamos ver as bandas de Bollinger aqui. Olha onde as bandas de Bollinger estão. 13 mil dólares, 13.500 dólares, 13 mil dólares, tá? Então, olha, eu não posso falar que tá bonito, tá? Eu não posso falar que tá bonito. E o engolfo de baixa após uma bandeira de baixa, a gente sabe que não é algo positivo, pelo menos graficamente. Tá certo? Tudo pode acontecer, mas vamos ficar de olho aí. Se a gente bota o gráfico diário, o que está acontecendo no gráfico diário, meus amigos? O que está acontecendo? A gente teve uma região de topo formada. Se a gente pega aqui esta região do canal que eu falei para vocês há muito tempo sobre esta formação, né? Eu falei que a gente estava batendo muito cabeça aqui acima de 24 mil dólares. A gente não rompeu essa região aqui nenhuma vez. A gente agulhou e voltou. Isso não é rompimento. Isso agulhou e voltou. E agora a gente está rompendo para baixo. Lembrem-se que eu falei para vocês que quando a gente bate muito a cabeça numa resistência e não rompe, a gente dá uma forte pernada para baixo. E o mesmo acontece ao contrário. Quando a gente bate muito a cabeça num suporte e não rompe, a gente dá uma forte lapada para cima, tá? Então, a gente está indo buscar, provavelmente aqui no gráfico diário, o fundo. Aqui em 19 mil dólares, vai ser o primeiro fundo que a gente vai buscar. 19.200 dólares, tá certo? Claro, a gente tem uma região de suporte aqui, a gente tem que perder essa região aqui para validar este rompimento aqui, tá? Então a gente tem esta região de fundo aqui agora, tá certo? Que é a principal. A principal foi aqui, na verdade, que foi o último fundo. A gente volta a entrar em tendência de baixa porque a gente está com fundos descendentes. A gente pode até subir para fazer um topo descendente, mas a gente está com fundos descendentes, certo? Então a gente tem o fechamento diário aí, às 21 horas, que pode mostrar pra gente algumas coisas. O que a gente tem que ver? Aonde que vai fechar o gráfico diário? Porque se o gráfico diário fechar abaixo aqui dessa agulhada aqui, fechar aqui abaixo de 20.600 dólares, eu não sei, ainda está em 21.400, e a gente está rompendo essa região aqui. Se eu for considerar esta agulhada aqui, o BTC está exatamente na região, então eu tenho que considerar também esta agulhada, que vem exatamente neste fundo aqui, tá? Neste fundo aqui anterior, tá? Então eu tenho que considerar essa agulhada. Então não posso considerar um rompimento. Eu só posso considerar um rompimento aqui desta região caso o BTC ele perca este fundo aqui. E aí perdendo os 20.700 a gente vem quase que instantaneamente para 19 mil dólares e depois consequentemente perdendo o fundo. Só que para mim, se a gente perder aqui essa região desse fundo, a gente vai estar confirmando uma bandeira de baixa no gráfico diário, tá certo? Se eu puxar deste topo aqui, talvez não consideraria uma bandeira, porque a gente chegou aí lá na região 0,5 de Fibonacci, tá? Então por este topo ali não. Mas se a gente botar aqui atrás, a gente vai ver que daqui a gente fez uma bandeira, né? Daqui a gente voltou próximo da região 0,38 aqui, como a gente voltou em 0,5, eu não posso considerar uma bandeira de baixa, mas no gráfico semanal eu tenho margem, eu tenho embasamento para considerar uma bandeira de baixa, tá? E essa bandeira de baixa no gráfico semanal, ela tá com alvo lá embaixo, tá? Se eu pegar aqui o semanal, a extensão que eu tenho que buscar é daqui de cima, tá? Deste topo aqui. Então a gente nem voltou na região 038, ok? Só que aqui atrás isso também aconteceu, tá? Então existe uma possibilidade de fazer um fundo duplo para ir no 038 semanal para cair, que eu não sei dizer agora se pode acontecer. Por quê? Porque a gente está com um belíssimo engolfo de baixa aqui, tá? Mas é uma possibilidade, eu não posso descartar essa possibilidade de vir aqui e fazer um fundo duplo aqui nos 19 mil dólares ou um pouco abaixo
18.500, um pouco abaixo de 19 mil dólares, para tentar fazer uma onda C aqui para baixo, tá certo? Não é descartada essa possibilidade, mas o fato de ter um engolfo de baixa de várias semanas passadas é um fator que me mostra que isso aqui de fato é aquela subida de negação que teve, né, no gráfico de ciclos do mercado, que eu sempre mostro aqui para vocês, o gráfico de ciclos do mercado, que eu até falei, se isso aqui for uma subida de negação, a gente não vai passar dos 26 mil dólares, né, e de fato a gente não passou, a gente não chegou nem nos 26, a gente bateu nos 25, que foi na região ali, tá certo? Então tá bem nítido aqui uma subida de negação, e agora a gente pode estar fazendo a queda final de capitulação em pânico. Tá? E essa queda deve acabar lá pela região de 12 a 10 mil dólares por unidade. A gente vai ter que acompanhar aí, beleza? Só que olha o que está acontecendo no gráfico semanal do BTC, tá? A gente tem uma perda de volume, uma perda de força compradora, isso é bem nítido, tanto compradora quanto vendedora. A gente tem, ó, muito nitidamente, tá? Esse afunilamento de forças, tanto compradora como vendedora, só que a gente está em tendência de baixa. A tendência é de baixa, não tem o que discutir, a tendência é de baixa, tá? E agora a gente vai cair provavelmente até as máximas aqui, né? Porque a gente começou a ficar verde clarinho. Da outra vez que aconteceu, a gente saiu de 46 mil dólares e só foi parar em 17, tá? Então isso aqui pode muito bem continuar caindo, vir esse engolfe lá para 12, 10 mil dólares. Então toma muito cuidado, tá, meus amigos? O gráfico semanal tá bonito para queda, tá muito bonito para queda. E o alvo aqui tá lá nos 14 mil dólares, tá? Quando a gente coloca o gráfico diário, o que a gente tem no gráfico diário, tá? O gráfico diário a gente tem a tentativa, o ensaio do rompimento, essa bandeira de baixa, que se eu considerar os fundos aqui, esses fundos fechados aqui, tá? O fechamento, a gente tem como alvo aqui, vamos dizer assim, os 19.900 dólares, que pode ser uma tentativa de formar um fundo duplo ali. 19.900 na região de 20 mil dólares até os 19 mil dólares. Existe a possibilidade, tá? Então a gente tem que ficar de olho nesses patamares. Óbvio que a gente ainda não rompeu, a gente tem até as 21 horas para romper isso daí, mas quando a gente vê um Morobozu aqui assim, meus amigos, Morobozu antecede grandes movimentos em sentido da tendência, tá? Então, o Morobozu de queda após várias tentativas de rompimento não é algo positivo para acreditar em alta nesse momento, tá? Então, a única coisa que a gente pode ser otimista agora nesse momento, para quem está otimista, é simplesmente um fundo duplo para essas regiões aqui, 19 mil dólares a os 17 mil dólares, vamos dizer assim. Se eu pegar esse range aqui que está aqui e traçar aqui essa extensão aqui, a gente vai ver que o alvo, cara, o alvo tá lá no fundo, tá? O alvo tá lá no reteste dos 17 mil dólares, tá? Lá é a região, ok? Agora, fiquem atentos se a gente vai ter algum trap aqui, tá certo? Aqui a região de 26 da RSI está em 19 mil dólares, que é aquela região de fundos fechados ali, tá? Então, a maior probabilidade, como eu venho falando aqui há bastante tempo, é a gente ir de fato naquela região. Só que também cair muito forte pode acontecer e pode não acontecer. Pelo menos nessas quedas do BTC, sempre que ele toma uma decisão, sempre que ele rompe, cara, num determinado momento, ele dá uma violinada bem forte, tá certo? Ó, aqui em cima ele teve uma queda muito forte, aqui teve uma queda muito forte, aqui teve uma queda forte, aqui teve um Morobozu forte, tá? Aqui teve um Morobozu forte, aqui a gente está fazendo um Morobozu também, tá? Então a gente está tendo uma queda muito forte, o volume de venda aqui, ó, tá forte, tá caindo aqui, mas o volume de venda começou a aparecer muito mais forte que o volume comprador. Quando a gente coloca aqui o MACD no gráfico diário, olha essa força de venda gigante, muito acima dos patamares de trás. Olha essa força de venda aqui, tá? Então não tem como não olhar para isso aqui e falar, não, é uma queda que vai simplesmente retestar o fundo anterior. Não tem como eu falar isso. Por quê? Porque o volume de venda ele está muito mais relevante do que essas vendas aqui anteriores, tá? Então tá tendo um despejo violento. Se a gente pega isso daqui, pô, tá vendo uma forte venda, e a gente coloca lá no RSI, que eu já venho falando para vocês há bastante tempo, no OBV, tá? A gente vem aqui pro OBV e vê o que tá acontecendo, a gente vai ver que tá com um padrão de distribuição, cara, muito forte. Olha só, deixa eu dar aqui um zoom aqui, olha só o que tá acontecendo, ó.
OBV, já vem falando isso há bastante tempo, tá? OBV, fundo de 19 mil dólares, aqui, tá? Fundo de 19 mil dólares. Fundo de 22.500 dólares, tá? Fundo de 22.500 dólares. Esse aqui, ó, tá certo? Olha lá onde é que o OBV tá. Cara, o OBV tá lá embaixo, a gente ainda está em 21.300 dólares. Tá vendo? Então o OBV tá lá embaixo, isso aqui já mostrava pra gente um despejo, tá? Então, mercado caindo, em forte tendência, não está tendo acumulação, está tendo despejo no gráfico diário. Tem um gráfico semanal que está fazendo engolfo de baixa, depois de uma bandeira de baixa no gráfico semanal. O que é interessante? No diário, a gente está com a formação de uma bandeirinha aqui, de um canal de alta, não importa, para mim é uma bandeira de baixa, tá? Essa lateralização aí. E quando a gente coloca no gráfico semanal, a gente tem a mesma formação, só que com engolfo de baixa, depois de uma bandeira de baixa, tá? Então a gente pega aqui deste topo neste fundo, a gente tem uma linda bandeira de baixa, tá? Uma linda bandeira de baixa com um engolfo de baixa em seguida, tá certo? Então, cara, o alvo mínimo aqui dessa bandeira aqui, cara, tá lá nos 12 mil dólares, 11.500 dólares. O alvo tá lá, quer você queira ou não, o alvo tá lá em 12 mil dólares, tá lá, 11.800, 12 mil dólares. Certo? Então toma muito cuidado, meus amigos, não tô dizendo que vai cair reto não. Mas muita gente fica iludida com vela verde. Então, ó, avalie muito bem o que está acontecendo, tá? Avalie muito bem, tá? Meus pêsames para quem acabou comprando os 24, 23. Cara, meus pêsames, eu falei que o mercado ia retestar ali a região pelo menos de 21 mil dólares, tá certo? Então, olha só, muita calma nessa hora, tá? Ó, sangue frio, sangue de barata, tá certo? Sangue de barata. Lembre-se que no histórico do BTC ele sempre corrigiu 85%, tá? Sempre corrigiu 85%, tá certo? E um detalhe muito importante que eu não posso deixar passar despercebido aqui, tá? Tomem muito cuidado com as coisas que vocês falam por aí, tá certo? Tomem muito cuidado com quem você fala e as coisas que vocês falam por aí, para vocês não ficarem igual esse coleguinha aqui, tá certo? Toma cuidado com as coisas que vocês falem, tá bom? Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas tomem muito cuidado com as coisas que vocês falem para depois eu não falei. Então, ó, muito cuidado, tá, meus amigos? Muito cuidado. Aqui eu sou amigo de vocês, aqui eu quero ajudar vocês e aqui o objetivo é de fato passar um conteúdo relevante para vocês, tá certo? O semanal não tá bonito, o gráfico diário ainda existe alguma possibilidade de segurar ali, ainda temos mais 2 dias para o fechamento semanal, ainda podem ter repiques no fundo anterior, então se você coloca aqui o gráfico diário, não é descartado, tá? Um repique aqui nos 22.500 dólares não é descartado, tá? Para depois, quem sabe, romper, a gente ainda está dentro do canal, tá certo? Então tem muita coisa que ainda para acontecer antes de falar, rompemos para baixo, finalmente rompemos e tal, então toma muito cuidado, tá certo? Quem não me segue no Instagram é @tradersamucaoficial, me segue lá. Eu publiquei aqui algumas coisas. Eu publiquei inclusive aonde que o BTC ia ontem. Ontem eu publiquei. Me segue lá, tá? Eu publiquei aqui, ó, quando o Bitcoin estava em 23.200 dólares, ó. Meus amigos, o BTC finalmente rompeu a LTA e olha o volume de venda nas caras. O alvo agora é a LTA verdadeira, que está no último fundo. Se perder, vai confirmar a bandeira de baixa. Façam suas apostas, tá? Eu publiquei aqui às 17 horas, estava em 23.300 dólares, tá? E a gente já está batendo lá nesta LTA, tá certo? Então, eu coloco aqui alguns passos do que está acontecendo e vocês podem tirar por si só a assertividade aqui do canal antes de criticar. Críticas construtivas sempre vão ser muito bem-vindas, tá? Isso nunca vão ser descartadas, mas sejam coerentes pelo menos. Valeu? Meus amigos, estamos juntos, não tá no grupo do Telegram? Tá aqui na descrição do vídeo. Valeu, meus amigos? Forte abraço, nossa live 21 horas hoje. Tamo junto.